Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Kenny e está começando o Links da Semana. E hoje nós vamos abordar o segundo estudo da nossa série Renove, que é Renove a Sua Fé. R6 Pro diz que a peregrinação da vida cristã é uma jornada de fé. E ele está muito certo. Então, sendo assim, se a fé é tão importante, se temos falta dela, nós temos um problema muito sério. E Deus nos chama nesse estudo para renovarmos a nossa fé. Gideão, ele é um herói da fé. Ele é citado em Hebreus como alguém que creu no meio de muitas dificuldades. Mas antes dele ser um herói da fé, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi tido como medroso, fraco e cheio de dúvidas. E a história de Gideão tem muito a nos ensinar, e é sobre isso que fala o estudo de hoje. E o primeiro ensinamento desse estudo é olhar as circunstâncias em vez de olhar para Deus. Gideão, ele estava malhando o trigo escondido, com medo dos medianitas virem e saquearem o trabalho das suas mãos. Mas no meio dessa obra, Deus nos chama para ser o libertador do povo de Israel. Mas Gideão teve medo, ele tremeu e ele tentou fugir da responsabilidade. E ele julgou a Deus olhando as circunstâncias, em vez de fazer o contrário, que é julgar as circunstâncias olhando para Deus. O segundo ensinamento que faz com que a nossa fé seja paralisada é esconder-se na nossa capacidade, em vez de confiarmos a Deus. Deus, ele não deu ouvido ao medo de Gideão, mas ele quis encorajar Gideão, dizendo: eu sou contigo. Mas no meio dessa palavra de Deus, Gideão insistia com as suas desculpas e com os seus medos, dizendo: olha, eu sou o menor da minha casa e a minha família é a menor daqui. Esse medo faz com que a nossa fé seja paralisada no meio de tantas desculpas. E Gideão continuou buscando por sinais em vez de confiar na palavra de Deus. O apoio e a presença do Deus Todo-Poderoso não era suficiente para ele. Então ele continuava insistindo, buscando por sinais. E apesar de todos esses erros e todo esse medo, Deus insistiu em demonstrar para Gideão que era com ele. E que se ele cresce em Deus, Deus iria dar a vitória. E essa vitória ia beneficiar não apenas Gideão, mas todo o seu povo. E essa fé em Deus se manifestou de duas maneiras. E a primeira é a obediência constante, que é o ato de crer que existe apenas um Deus e ele se torna o seu Senhor. E essa obediência fez com que todos os seus erros e dúvidas fossem apagados. E Gideão se encheu de coragem e conseguiu guiar o seu povo para a batalha. E essa obediência fez com que Gideão esquecesse os erros do passado, esquecesse todo o medo e todas as desculpas, e ele se encheu de coragem. Então ele destrói os ídolos de Baal, constrói um altar para Deus e leva o seu povo a lutar contra os inimigos. O segundo é a confiança perseverante. Humanamente falando, era impossível Gideão vencer o exército dos medianitas. E graças a uma ordem de Deus, o exército de Gideão era numericamente inferior ao exército inimigo. Mas pela fé, Gideão confiou na vitória, porque a presença do Deus Todo-Poderoso já era suficiente para que ele cresce numa vitória, mesmo que essa vitória parecesse impossível. E renovar a nossa fé em Deus é saber que a palavra dele é suficiente para nós. E mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, saber que Deus permanece fiel tem sido uma das bases da nossa fé. Relembrar quem é Deus nos momentos de dificuldade tem sido uma forma de renovarmos a nossa fé nele, e que toda a esperança e expectativa esteja depositada nas mãos e na sua palavra, e que no momento certo Deus virá com o escape que nós tanto precisamos. E para concluir, eu termino dizendo que a fé cristã não significa não sofrer, mas significa que nós nunca estaremos sozinhos. Jesus, ele nos concede a fé que nós precisamos para tanto obedecê-lo como confiarmos de maneira perseverante que sempre Deus nos dará o descanso que nós precisamos. Eu termino te fazendo duas perguntas. A primeira é: quais circunstâncias têm abalado a sua fé? E a segunda é: que medos e desculpas nós temos usados para não crer na palavra de Deus? Então que esse estudo possa ter renovado a sua fé e a sua crença no Deus que nós servimos, e saber que a palavra dele é suficiente para os nossos momentos de dificuldade, e que a nossa fé e obediência e perseverança possa nos guiar para renovar a nossa fé em Deus
e assim perseverarmos no caminho de obedecê-lo e crer totalmente na tua palavra. E esse foi mais um Links da Semana. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Se você quiser, você pode comentar, curtir, compartilhar, e assim você vai estar espalhando uma palavra de fé na vida de outras pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Uma ótima semana.